Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Viajante de Cinza, né? Obra do Carlos Trídio e do Alberto Brecht. Que dupla, né, gente? Que dupla, né? Bom, esse é mais um quadrinho argentino que a Comic Zone traz para nós aqui no Brasil. A Comic Zone tem ampliado muito seu catálogo de quadrinhos argentinos, né? Meio que se tornou um pouco a cara da editora, embora não publique só quadrinhos argentinos, né? Mas, assim, é uma das prioridades da casa. E assim, é um melhor do que o outro, né, minha gente? Comentei, se não todos, acredito que todos, né? Mas se não todos, a grande maioria aqui no canal, né? E meu olhar é praticamente sempre assim, empolgado, né? Acho que em todos fui empolgado, né? Em todos os quadrinhos da gente publicados pela Comic Zone, eu curti bastante e aqui não vai ser diferente, né? Carlos Trídio e Alberto Brecht, né, minha gente? Não vai ser muito diferente. Viajante de Cinza compila, vou mostrando os desenhos enquanto eu falo, compila uma sequência de histórias curtas publicadas entre 1978 e 1980. E é um quadrinho que segue uma fórmula comum a outros quadrinhos argentinos que chegaram aqui não só pela Comic Zone, mas também por outras editoras. Que fórmula comum é essa? Nós temos uma situação inusitada, assim, uma situação inusitada que serve como pano de fundo para qualquer história ser contada. Para quase qualquer história ser contada. Pensem, por exemplo, no Busca-Vidas, que também foi lançado pela Comic Zone. Era um colecionador de histórias alheias, né, que parecia viver mais na história dos outros do que na própria vida. E a partir disso, né, dele colecionar histórias, nós vimos diversas histórias sendo contadas. Aqui, em Viajante de Cinza, o que nós temos? Né? A capa entrega bastante, olha só. Né? Vou pegar a capa frente e verso, assim, né? Ele está numa prisão, é um homem preso, né? E um homem que passa muito tempo em solitária e que passa até gostar de estar na solitária, né? Por quê? Né? Porque ele usa a mente para fugir dali. Né? Através de exercícios mentais, ele estudou aí coisas de percepção extrasensorial, né? Ele se concentra, e aqui mostra um pouco esse movimento, ele se concentra em algum objeto, em alguma ideia, e ele consegue ir para outros lugares, no espaço, né? Assim, outros lugares no espaço é ótimo, né? Ele viaja no espaço e no tempo, vamos colocar assim, né? E do ponto de vista dele, tudo é real. Ele realmente vai para outros lugares. Só que isso dura pouco tempo. Né? E aquela situação se desfaz e ele volta a estar na prisão. Reparem, né? Ele tem uma fuga fugaz. Ele consegue fugir, mas aquilo não dura. Né? É uma fuga fugaz. E assim, e é o ponto de vista dele que nós temos. Né? Ele é o narrador de todas as histórias. Né? Então, isso que ele vive é realidade, né? Ele realmente vai para esses outros lugares? Ou na verdade tudo se passa na cabeça dele e ele continua preso ali? E faz diferença? Essa é uma outra pergunta, né? Faz diferença se ele realmente viveu aquilo, se ele acredita que viveu, para esse homem que só tem cinza no entorno dele, né? E poder experimentar outras coisas, ainda que aquilo seja alucinação? Será que na verdade, ainda que seja alucinação, não é uma fuga que, sei lá, que é boa para ele, né? Será que na verdade a loucura aqui não é a verdadeira libertação? Olha só quanta coisa a gente não pode tirar dessa leitura aqui, né? Como é que isso não provoca, né? De todo modo, assim, como eu disse, nessa situação dele, é o pano de fundo para nós termos histórias dos mais variados tipos, né? Bom, aqui vai ter uma, né? Contos de soldados. Assim, deixa eu pegar e mostrar para vocês. E quando eu falo dos mais variados tipos, é dos mais variados tipos mesmo. Assim. Nós temos explicações criadas aí pelo Trídio e pelo Brecht para alguns incidentes de personagens históricos, por exemplo, né?
Por que o Van Gogh cortou a própria orelha, né? Isso é um mistério, há diversas explicações. Aqui no Viajante de Cinza nós temos uma resposta, né? Ou então nós temos fábulas morais. O quadrinho abre com uma fábula moral, que é a história de uma cega, né? Uma moça cega, né? Que não quer que o homem que ela ama veja. Ele é um soldado que foi para lutar em outros lugares, né? E ela ficou cega. Esse homem vai querer uma pessoa cega, e a história desenvolve a partir disso, né? Há também uma prostituta que deseja fugir para casar, e esse homem vai ajudá-la, né? Só que talvez ela não receba exatamente aquilo que ela quer. Enfim, assim, são histórias, né? E todas elas, ao fim, ou até um pouquinho antes, né? Todas elas têm na sua estrutura algum tipo de reviravolta. E os desenhos do Brecht, eles comunicam muito bem essa claustrofobia da prisão. Deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês alguma parte. As do começo, acho que no começo é onde melhor a gente pode ver isso, né? Os desenhos do Brecht, eles comunicam muito essa claustrofobia da prisão. Olha só, né? Um pouco mais para vocês verem. E eles também comunicam, né? E aí tem uma pegada um pouco expressionista, essa pitada de loucura, que há nas histórias que são narradas, assim, né? Há um pouco essa picada de loucura também, essa pitada, não precisa nem ser pitada, né? Esse elemento de loucura também é comunicado nesses desenhos, assim. São contos curtos, assim, todos instigantes, são 6 contos, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui o último deles para conferir, mas são 6 contos, né? O último é Magia Verdadeira. E todos são instigantes, assim, e os contos não necessariamente se relacionam entre si, são as diferentes fugas, né? Essas fugas podem ser as mais variadas possíveis, né? E, bom, elas são costuradas, assim, né, pela situação, vou chamar de real do cara, né? Ele está preso, né? Ele está entre grades e paredes. Essa é a situação, assim, né? E essa questão da fuga pela imaginação, embora as histórias sejam completamente diferentes, me fez lembrar um pouco Solitário, do Chaboté. Não sei se você já leu, saiu aqui pela Pipoca e Nanquim, que é um homem que vive num farol, né? E sozinho, né? Não tem companhia de ninguém. E lá também ele realiza fugas pela imaginação, só que de um outro modo, né? De um outro modo, com o auxílio de um dicionário, assim, das palavras. É bem legal. É bem legal, assim, né? Vale a pena ler essas fugas da imaginação que ele, através da imaginação. Só que lá é costurado de uma maneira completamente diferente, é uma história longa, né? Não são contos curtos, mas vale a pena. De todo modo, assim, vamos lá. Algumas considerações finais. Ler isso aqui são histórias que não saíram originalmente em graphic novel, em encadernados, assim. Elas foram publicadas em revistas e hoje nós temos compilações dessas histórias, né? Comic Zone traz várias histórias que têm essa estrutura. Porque no mercado de quadrinhos, até relativamente pouco tempo, né, o coração do mercado não eram as graphic novels, não eram encadernados, não era nada disso. O coração do mercado eram revistas. Isso no mundo inteiro, né? Isso no mundo inteiro. Talvez com uma pequena exceção em outro lugar, mas no geral o coração do mercado eram revistas, assim. E ler isso aqui me fez pensar na importância das revistas, assim. Porque hoje, se alguém for lançar uma série de contos assim, vai ter que, bom, lançar uma graphic novel e já ter que preparar todos os contos de uma vez, vai ter que preparar todos os contos e lança, né? Essa coisa da construção, de ir lançando um conto e talvez depois, um mês depois, conseguiu pensar em outro, lança outro. Isso a gente não tem. E hoje, como é que faz falta no Brasil uma revista, né? Uma não, né? Revistas, assim, né? Revistas, por quê? O que acontece? A revista é um espaço bom para experimentação. Ela é um espaço onde o todo sustenta a parte, né? Então, artistas novos conseguem chegar. Pensem, por exemplo, na 2000 AD, na 2000 AD, quanta gente estreou lá, quanta gente boa, assim. Ou se não estreou, ganhou palco lá, né? Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison, um monte de gente, né? É uma revista que permite isso, tem um todo que sustenta a parte, né? Então eu fiquei pensando, enquanto lia isso aqui, né? Como é que seria bom ter mais revistas? A gente tem o Almanac Guará, ainda não li, tá nas minhas prioridades de compra aí para leitura, né? Que tem um pouco isso da revista Mix, são 5 histórias, 4 ou 5 histórias por edição. Mas eu fiquei pensando, né, se, aí aqui vai uma provocação, né, se editoras como a Comic Zone ou a Pipoca e Nanquim, assim, como é que elas
Como é que seria legal ter um almanaque dessas editoras? Um almanaque que fosse trimestral, que não, eu sei que produzir um negócio mensal é difícil, ou sei lá, semestral, mas que tivesse um almanaque, né, no qual talvez tivesse histórias curtas de artistas de fora que não, sei lá, talvez não tenha o suficiente para fazer uma graphic novel, aquela história curta é muito legal, aí permitiria autores nacionais também. Por que eu falo da Pipoca e Nanquim da Comic Zone? Né? Porque são editoras aí que têm um bom lastro, né, de seguidores nos canais do YouTube, e que acredito que muita gente compraria essa proposta de um almanaque. Eu gostaria muito de ver um almanaque da Comic Zone, um almanaque da Pipoca e Nanquim. Eu sei, minha gente, que está na contramão do nosso mercado hoje. Eu sei que está na contramão e que isso não deve ser fácil de ser feito. Isso não deve ser fácil de ser feito. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? Não é isso. Mas acho que se nós tivéssemos disso, nós teríamos aí caminhos, né, de experimentar outros quadrinhos até, né? Outras possibilidades em quadrinhos, né? Claro que eu não estou do lado de lá, eu não estou do lado de lá, eu não sei os desafios que é fazer isso, né? Não sei os desafios que é fazer isso. Mas assim, sonhar não custa nada, né? E levantar a bola não custa nada, né? Bom, não sei se o Thiago vai ver esse vídeo aqui, ele costuma ver os vídeos que eu faço sobre os materiais da Comic Zone, até envio pra ele, assim. Não sei se ele vai ver isso aqui, mas Thiago, se você vê esse vídeo aí, cara, pô, pensa nisso, cara. Um almanac Comic Zone seria algo muito legal, assim. Uma revista mix da Comic Zone, a periodicidade a definir aí. Cara, bom, acredito que bastante gente compraria a ideia e permitiria até a Comic Zone adentrar em outras coisas, né? Pensei na Comic Zone na Pipoca, mas claro, qualquer editora se aventurando e tendo, sei lá, construindo um caminho nisso seria algo que eu gostaria. Claro, minha gente, que isso aqui não substituiria, sei lá, não reverteria a tendência que o nosso mercado vive hoje, volumes únicos, graphic novels, não, né? Mas se nós tivéssemos, tá bom, a tendência é essa, né? Mas se nós tivéssemos, sei lá, alguns bunkers, vamos colocar assim, de resistência, né? Eu acho que seria muito legal. Enfim, né? Viajante de Cinza também me fez pensar nisso. Bom, vou parando então por aqui. Valeu por ter assistido. Aquilo tudo que você já sabe ao fim, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon vai estar na descrição. Eu vou deixar também o link do Viajante de Cinza, caso alguém tenha interesse. A galera sabe que usando os links do canal me ajuda a fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos. Parando por aqui então, um abração e até o próximo vídeo.